Olá, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento comportamental. Bom dia para quem acabou de entrar no Face. Sejam muito bem-vindos para essa nossa conversa e hoje o nosso grande tema essa semana nós estamos conversando sobre mapeamento comportamental e a importância dele, né, para quem trabalha com desenvolvimento humano e comportamental. E hoje eu quero trabalhar com vocês aqui, conversar com vocês sobre uma questão que também sempre me perguntam. Quem é que pode ser um analista comportamental? Quem é que pode trabalhar com análise comportamental? Então, vamos lá, né? Muitos me dizem assim, mas Liana, análise comportamental não é exclusivo dos psicólogos? Análise comportamental não é exclusivo dos coaches? Vamos lá, vamos entender de uma vez por todas essa questão. Análise comportamental, certo? Ela não é exclusiva de psicólogos, ela não é exclusiva de coaches. Análise comportamental, ela é exclusiva de quem tem formação em análise e mapeamento comportamental, certo? Qualquer profissional que deseje trabalhar com desenvolvimento humano e comportamental e que tenha uma formação em análise comportamental, sim, pode fazer mapeamento comportamental. Mas vamos entender por quê, né? Muitos dizem assim, mas Liana, isso não é exclusividade dos psicólogos? Não, sabe por quê? Eu posso falar porque eu sou psicóloga, ok? Qual é a grande diferença? Os psicólogos, sim, eles podem e fazem mapeamento comportamental, análise comportamental, certo? A grande diferença é o seguinte, quando psicólogos fazem um mapeamento comportamental tradicional, certo? Que eles não tenham feito uma formação em análise comportamental, os testes que os psicólogos usam são de uso exclusivo dos psicólogos. Por quê? Porque são testes projetivos. O que isso significa? São testes aonde se levanta personalidade, patologias, certo? Quando nós estamos falando de mapeamento comportamental e nós estamos falando de assessments, os assessments, o que eles levantam? Todos eles, certo? Todos eles. Seja o DISC, seja âncora, seja força, seja positividade, seja qualquer um dos 6 assessments. O que ele levanta? Ele levanta comportamentos observáveis, certo? Ele não levanta patologias, ele não levanta personalidade, certo? Porque isto sim é exclusivo dos psicólogos, ok? Então, isso é extremamente importante que a gente entenda, certo? Porque senão a gente corre o risco de falar bobagem quando a gente vai falar de mapeamento comportamental. Então, mapeamento comportamental, ele levanta comportamentos observáveis. Os assessments que nós utilizamos, eles não nos permitem levantar personalidade, patologias, certo? Porque isso sim é feito através de testes projetivos, que é de uso exclusivo dos psicólogos. E isso, pessoal, é algo extremamente importante, né, que a gente possa entender. Porque hoje, muito das confusões que se tem é porque, às vezes, né, alguns profissionais não entendem as diferenças e ficam falando bobagem, certo? E ficam entrando em áreas que não são suas, certo? Vou dar um exemplo. Por exemplo, mapeamento comportamental. Uma grande orientação, né, que eu sempre dou para todos os nossos alunos e a gente discute isso profundamente é quando que a gente aplica um mapeamento comportamental, certo? Vou dar um exemplo para vocês. E nós, especialistas em mapeamento comportamental, temos que saber fazer um briefing para saber se aquela pessoa que solicitou ou para a qual nós queremos vender um mapeamento comportamental, se é mapeamento comportamental, certo? Ou se é caso da gente indicar para um outro profissional.
Esses dias, uma aluna do Master, analista comportamental, trouxe uma demanda no grupo. A gente tem 3 meses de acompanhamento, que é exatamente assim, ó, para que se tenha consistência, seriedade no que a gente está fazendo, certo? Uma Master trouxe no grupo o seguinte: Liana, ela, enfim, estava fazendo uma estratégia de vendas, né, para vender o mapeamento comportamental, e uma pessoa se interessou e entrou em contato com ela, né, e disse assim, e aí quando ela estava fazendo a conversa de briefing, porque isso é fundamental, fazer uma conversa de briefing para entender se o mapeamento cabe para aquela pessoa, se o mapeamento vai ajudar no objetivo daquela pessoa, certo? Quando ela estava fazendo a conversa de briefing, a pessoa relatou para ela, né, e relatou o seguinte: eu tenho transtorno de ansiedade, certo? Eu tenho transtorno de ansiedade. E aí, quando ela trouxe isso para a supervisão, né, para a mentoria, a primeira orientação que eu dei para ela foi a seguinte: bom, primeiro, você precisa investigar se ela está em tratamento, se ela está em acompanhamento, se ela está medicada e se o seu transtorno de ansiedade está sob controle. Aí ela me disse, sim, não, ela faz terapia, ela toma medicação. Perfeito. Então, peça para ela conversar com a psicóloga dela e dizer que ela deseja fazer esse trabalho. Percebem? Seria uma irresponsabilidade aplicar um mapeamento comportamental nesta pessoa sem fazer estes levantamentos, certo? Por quê? Porque fazer um mapeamento comportamental é algo extremamente sério. E por isso que você tem que ter uma formação específica. Então, a pergunta inicial, né, que eu disse que era o que eu ia responder aqui hoje. Quem pode ser um analista comportamental? Quem tem formação em análise comportamental, em mapeamento comportamental, certo? Quem sabe fazer conversas de briefing, quem sabe analisar se aquele cliente é para mapeamento ou não é. E é dentro da formação que você realmente aprende a fazer o mapeamento, certo? O mapeamento comportamental, como eu tenho dito para vocês, ele é um grande serviço de entrada, Tem uma grande demanda no mercado. Por quê? Porque tem uma questão que é do ser humano, que é a seguinte: querer se conhecer. Basta vocês olharem no Face de vocês, né, nos amigos de vocês, e vocês vão ver quantas pessoas fazem aqueles testes, né, do nome, data de nascimento, que é para levantar características. Esse é um desejo, essa é uma necessidade. O autoconhecimento, ela é uma necessidade, um desejo do ser humano. E, por outro lado, é fundamental. Porque sem autoconhecimento nós não evoluímos. E nós não evoluímos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, certo? Então, quem pode realizar mapeamento comportamental? Qualquer profissional que esteja preparado para tal. E como é que se prepara? Fazendo uma formação. E uma formação profunda, certo? Eu tenho visto no mercado, isso me preocupa demais, né? Demais. Eu tenho visto no mercado formações de DISC, na verdade, isso já nem é mais análise comportamental, certo? Quando a gente fala de mapeamento comportamental, como eu já expliquei para vocês, é muito mais que DISC, certo? Então, além de ainda estarem utilizando uma metodologia ultrapassada, que é só a aplicação de DISC, certo? Ainda com DISC antigo, a grande maioria, certo? Ainda hoje tem no mercado e vocês encontram, certo? Formações de 4 horas, de 8 horas, quer dizer, uma formação de 4, 8 horas não te prepara, não te capacita a ser um analista comportamental sério, profundo,
certo? E por que eu digo isso? Eu já formei muitos analistas comportamentais. E em torno de 50% dos nossos alunos, eles já eram analistas comportamentais, certo? A grande maioria teve dentro da sua formação de coaching, que a gente sabe que é um dia. Um dia não te capacita. E nem é o objetivo da formação de coaching, certo? Te capacitar a ser um analista comportamental. O foco são processos de coaching. Eles ensinam o DISC e dão a certificação de analista comportamental, mas muito mais como ferramenta e não como processo. E eu falo isso porque eu sou coach também, certo? E fiz várias formações também, ok? Então, assim, não. Isso eu preciso falar para vocês. Se você de verdade quer ser um analista comportamental, não é com uma formação de 4 horas, de 8 horas, que você de verdade se torna um analista comportamental sério, profundo. Não estou dizendo que você não seja sério, não me entenda mal, certo? Só que assim, não se iluda. É a mesma coisa que você ler um livro e achar que você virou um especialista. É a mesma coisa, né, que você faz uma formação de coaching e você achar que você tem a mesma competência de um psicólogo. Não, você não tem. São áreas completamente diferentes. Você tem uma grande competência numa metodologia que o psicólogo não tem, certo? Mas tratar assuntos que é de personalidade não é do escopo do coach. Não é do escopo do coach. E é por isso que hoje a gente tem tantas confusões no mercado, certo? Porque o primeiro pré-requisito para nós sermos um profissional competente é a gente saber o limite da nossa atuação, certo? É saber o limite da nossa atuação. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu sei que quando vocês fazem uma formação aí no mercado de 4, 8 horas de DISC e essa instituição, enfim, diz para vocês que agora vocês são analista comportamental, e até dá um certificado para vocês, certo? Isto não é culpa de vocês, certo? Mas, por outro lado, você não ter senso crítico para fazer uma análise e ver que te falta muito, sim, isso é responsabilidade sua. Uma coisa é o que as instituições falam, os profissionais falam. Outra coisa é o nosso senso crítico. Por que a maioria dos analistas comportamentais que fizeram formações de 8 horas não conseguem monetizar com análise comportamental? Porque, na verdade, não sabem fazer análise comportamental, sabem aplicar DISC da devolutiva. Eu já disse isso para vocês. Quem não assistiu as outras lives dessa semana, assista, né? Eu já expliquei isso, de que não, mapeamento comportamental não é aplicação de DISC devolutiva. E é uma pena, porque este é um grande serviço. Esse é um grande serviço. Só que, como os profissionais realmente não entendem, a grande maioria não entende a profundidade, a extensão, e acham que a análise comportamental é apenas a aplicação de DISC, é óbvio que não vão monetizar. Não vão conseguir monetizar. Porque isso não é análise comportamental, isso é aplicação de DISC, isso é levantamento de perfil comportamental. Levantamento de perfil comportamental é uma coisa. Análise comportamental é outra coisa. Ela é muito mais profunda, muito mais extensa. Então, isso é importante. Eu acho muito importante eu falar sobre isso com vocês. Eu posso parecer dura, certo? Mas o meu objetivo aqui não é ser dura com você. O meu objetivo é que você possa se cuidar, se preservar, porque o mercado,
Ao mesmo tempo que o mercado é muito carente, certo? De bons profissionais, ele é carente exatamente por isso, porque a gente tem pouquíssimos bons profissionais no mercado, certo? Se ao mesmo tempo ele é muito carente desses processos de autoconhecimento, por outro lado, ele é extremamente duro com o amadorismo, com a superficialidade, com a incompetência. E quando você vai para o mercado, né, você tem que saber que você está levando o seu nome. É seu nome que você está levando. E não tem nada, eu sempre brinco, né, que não tem nada mais precioso que o nosso nome. Porque saiba que quando você se queima, você não se queima com um só. Você se queima com muitos. Aqui basta a gente fazer um testezinho simples. Quantos de vocês, quando é bem atendido, quando recebe algo, que tem uma experiência muito positiva com uma empresa, para quantos vocês comentam? E quando vocês têm uma experiência meia boca ou superficial, para quantos vocês falam? A gente fala muito mais, a gente comenta muito mais quando a experiência foi pobre. E eu já falei isso para vocês, né? Se você ainda trabalha só com o DISC, saiba que você já está sendo... E DISC é análise comportamental. Saiba que você já está sendo comparado no mercado. Porque tem profissionais realmente fazendo uma análise completa. Com 4, 5 sessões. Aplicando de 4 a 6 assessments. Conduzindo um processo que realmente era uma grande experiência. E o grande risco é o seguinte: enquanto todo mundo fazia da forma antiga análise comportamental, usando o DISC antigo, usando somente o DISC antigo, né? Fazendo a aplicação do DISC devolutiva, enquanto todo mundo estava fazendo isso, estava tudo certo, porque não tinha comparação. Saiba que agora já tem e muita comparação no mercado. E como eu sempre digo, eu tenho certeza que se você me acompanha, você é sério. Você realmente quer entregar uma grande experiência. Você de verdade quer impactar a vida do seu cliente. Você de verdade quer gerar uma transformação. Então, meu grande convite para você é: não fique na superficialidade. Não se coloque neste lugar. Porque só quem cuida do seu nome é você. É você que tem 100% da responsabilidade de cuidar do seu posicionamento, de cuidar do seu nome. A responsabilidade da entrega é 100% sua. Eu sempre digo o seguinte, isso eu trabalho muito com os líderes também, né? Que é o seguinte, eu sempre digo assim: não interessa como é que você chegou até aqui. Não interessa se você, lá dentro da sua formação, você fez um curso gratuito de 4 horas e te disseram que tu era analista comportamental e te deram um certificado. Não interessa. O que interessa é o que você faz daqui para frente. E se você se propõe ou está se propondo a trabalhar com desenvolvimento, você precisa honrar e respeitar esta cadeira que você resolveu sentar. E o que significa honrar e respeitar esta cadeira que você escolheu sentar? Significa que você precisa ser competente. Significa que sim, você tem que estar atualizado. Significa que sim, você tem que ter uma grande entrega. Significa que sim, você não pode ser superficial. Por quê? Por um simples motivo. Você está lidando com a vida e com o sonho das pessoas que estão te pagando para isso. E estão te pagando porque confiaram no que você disse. E se tem um pré-requisito, né, de qualquer profissional de desenvolvimento,
é você ser confiável. Então, sim, é responsabilidade sua se especializar. Não interessa o que te disseram. Interessa o nível da tua entrega. Interessa o quanto você realmente está fazendo o que tem de melhor para o seu cliente. Eu já falei isso para vocês, mas eu gosto muito de falar, né? Que é a história da santa ignorância. Ignorância aqui no sentido do não saber, certo? Enquanto você não sabe, tá tudo certo. Por mais que quem se propõe a trabalhar com desenvolvimento não pode se dar ao luxo de ficar no lugar do não saber, certo? Porque você, como eu disse, está lidando com vidas. As pessoas estão entregando os seus sonhos, estão compartilhando com você os seus sonhos, os seus problemas, a sua vida. E o mínimo que você tem que fazer é ser muito competente. Isto é honrar, isto é respeitar, certo? E é como eu disse, não, de verdade, quem faz um curso de 4, 8 horas, não é um analista comportamental. E eu falo isso porque eu dou formação. A nossa formação tem 50 horas, mais 3 meses de acompanhamento. Certo? Por quê? Porque não se aprende análise comportamental em 8 horas. Não se aprende análise comportamental num curso gratuito de 4 horas. E se tem uma outra grande competência, né? Uma grande habilidade, um pilar, né? Na verdade, de qualquer profissional de desenvolvimento é senso crítico. E é exatamente por isso. No workshop, né, o Master Analista Comportamental, uma visão muito além do diz que tem um dia que quem dá a aula são Masters Analistas Comportamentais, né? Eu convido eles para que eles possam vir compartilhar a experiência deles de mercado, como é que eles estão vendendo, como é que eles estão fazendo, né? Quais são os nichos que eles atuam, né? Para realmente poder dar para vocês, né, um panorama de mercado real que é em cima do que eles estão fazendo. Eu sempre brinco, né, que às vezes eu falar não adianta, né? É importante escutar dos profissionais que estão aí no mercado, que estão fazendo diferença, que são extremamente competentes, que estão vendendo, que estão faturando, né? Então, o grande objetivo dessa aula é sim contribuição, né? Para que quem está participando do workshop possa olhar pelo olhar dos analistas, né? E aí vocês podem fazer pergunta, enfim, né? E o que a grande maioria dos analistas contam, aqueles que já eram analistas comportamentais quando vieram para a formação, o que eles contam é o seguinte, né? Que eles já eram, e nós temos alunos que já tinham 3, 4 formações de análise comportamental. E o que 100% deles contam é o seguinte: eu não conseguia monetizar. E eu não conseguia monetizar porque, de verdade, eu sabia no fundo que aquela entrega não era boa. Eu sabia que aquela forma, o que eu conseguia entregar com aquele conhecimento era muito pobre. Se vocês quiserem confirmar isso que eu estou dizendo, venham para o workshop Master Analista Comportamental, uma visão além do disco, que vai começar segunda-feira, certo? É de segunda a quinta-feira, é gratuito. Aonde nós vamos passar 8 horas conversando sobre análise comportamental de uma forma super estruturada. Vamos poder conhecer mercado, como é que funciona, como é que se dá uma devolutiva. Vamos conhecer os assessments, vamos entender como é que se vende, né? Quais são os valores que se pratica, quais são os tipos de projetos, né? Então já fica aqui meu convite, se você quiser participar, o link está na bio, aqui no Insta, no Face, vai estar logo mais aqui embaixo, certo, do vídeo. Eu convido você a ir lá e se inscrever, porque só vai participar quem estiver inscrito,
certo? Porque é num ambiente privado, onde eu compartilho muito material com vocês, onde vocês têm a possibilidade de fazer alguns assessments, vocês fazerem os assessments de vocês, né? Quer dizer, são 4 dias realmente de um grande conhecimento. E vejam, e aí tem outra coisa interessante. Legal, Joana. A Joana tá dizendo, ó, já tô nessa. E aqui já deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitas pessoas me perguntam assim, Liana, vai ter certificado no workshop? E eu sempre digo não. E algumas pessoas para mim, então eu não vou participar. Eu digo, ok. E vocês sabem por quê? E ó, são 8 horas. 8 horas de workshop. Isso não é 1/10 do que você... Isso não é 10%, 1/10, dá no mesmo, né? Não é 10% do que você precisa saber para ser um analista comportamental. Então, como é que você é irresponsável e dar um certificado para daqui um pouco alguém tá usando esse certificado que participou de um workshop dizendo que é analista comportamental? Não, eu não coloco o meu nome e nem o do instituto nisso. Então, não tem certificado. Não tem certificado porque apesar de ser um workshop aonde você vai ampliar e muito, muito a sua visão, as suas possibilidades, vai entender o que é com profundidade, como é que funciona, você não está capacitado a ser um analista comportamental. Porque, como eu disse, para ser analista comportamental, você precisa ter uma formação. E, como eu disse, a nossa formação tem 50 horas, mais acompanhamento de 3 meses, mais mentorias técnicas. Percebem? Isso é ser sério. Isso é ser sério, né? Então, de verdade. E uma outra coisa que vocês vão escutar eles contando é o seguinte, né? Que muitos deles se sentiam inseguros e por isso não vendiam o mapeamento comportamental. E claro, se sentiam inseguros por quê? Porque são profissionais extremamente sérios, extremamente comprometidos com as suas entregas, com o seu nome, com a sua carreira, com o seu negócio, com o seu cliente, e eles percebiam que faltava algo. E eles contam o quanto eles começaram a monetizar e o quanto as entregas deles foram para outros níveis. Porque quando você é um analista comportamental, você pode vender tanto análise comportamental quanto vários outros serviços. E você, quem é coach aqui, agora eu vou falar só para os coaches, certo? Quem é coach aqui, você não tem ideia de para qual patamar vai os seus processos de coaching quando você coloca o mapeamento comportamental dentro dos seus processos. Você não tem ideia do quanto isto acelera e alavanca resultados do seu cliente e, consequentemente, os seus clientes. Mas vamos lá, hoje o nosso tema era, né? Para quem pode? Então, quem pode ser um analista comportamental? Qualquer profissional que tenha uma formação consistente em análise comportamental. Você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser coach, certo? Você não precisa já ser analista comportamental, né? Você precisa agora ser um analista comportamental, ter uma formação profunda sobre isto, ok? Outra questão interessante, olhem só o quanto esse é um campo vastíssimo, né? Ontem eu estava conversando com uma aluna, né, que é psicóloga, e ela estava me contando como é que ela estava utilizando a análise comportamental, né? E ela estava me contando que ela tem utilizado na clínica, ela como psicóloga, né? Utilizando na clínica, nos seus atendimentos, o mapeamento comportamental e o quanto isto melhorou os resultados do processo terapêutico que ela faz, uma psicóloga. E é exatamente isso. É exatamente isso. Ah, eu não sou psicólogo, eu vou poder fazer processo terapêutico? Nunca, porque isso é exclusivo do psicólogo. Mas sim, você pode fazer processo de desenvolvimento, que tem outra base,
que literalmente tem outra base. Tem outros objetivos e outra base teórica. Ok? Então, meus queridos, hoje eu queria clarear aqui com vocês. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta aqui. Não. Olha, quando vocês não colocam pergunta, eu fico pensando duas coisas. Ou eu tô sendo muito clara que não gerou perguntas, ou eu tô sendo tão confusa que nem deu para gerar perguntas. Certo? Exatamente, Joana, é ser, ter e fazer. Exatamente, exatamente. Ok? Meus queridos, então quero deixar aqui o convite para vocês participarem do workshop Master Analista Comportamental, uma visão além do DISC. São 8 horas, né? São 8 horas de workshop, onde a gente aprofunda todo o mercado, a gente entende como é que funciona essa metodologia, quem são os clientes, como é que a gente utiliza em vários nichos, quais são todos não, porque nunca dá para ver todos, né? Mas assim, quais são os vários serviços que quando a gente domina essa metodologia e essas ferramentas, né, que a gente pode utilizar. Enfim, como é que a gente vende, como é que a gente monetiza, como é que a gente fatura aí em torno de R$2.000, R$2.500 por mapeamento comportamental. Então, tudo isso, certo? A gente vê lá dentro do workshop, porque aqui não teria como, certo? Deixa eu ver aqui que eu vi que entrou uma pergunta. A Gilmara, qual a plataforma de testes que você usa? Nós usamos, porque todos os testes, como eu disse para vocês, né? Os 6 assessments que a gente utiliza no mapeamento comportamental, que é DISC com feedback, que é âncora de carreira, positividade e bem-estar, forças pessoais, linguagem de valorização e reconhecimento e tétrade do tempo. Todos eles é via sistema, não é nada. Já foi-se o tempo dessa história do manual, até porque o manual, certo? Ele não tem assertividade, certo? Ele não tem assertividade. A plataforma que nós utilizamos é a ILG Performance, certo? É o nosso sistema, o sistema ILG Performance, que tá todos os assessments lá dentro. Além de vocês terem ali toda a parte de gerenciamento de clientes, certo? Da Solids, não, Gilmara. Não é da Solids. E aqui tem uma questão importante. Não só da Solids, né? Mas a maioria dos disques do mercado não tem feedback. O disque da Solids não tem feedback. É o disque antigo, ok? E sei porque eu trabalhei por muito tempo com o disque da Solids. Teria uma plataforma específica para fazer o mapeamento comportamental? Sim. Não achei seu nome aqui. Sim. E tem, na verdade, assim, tem uma plataforma aonde os assessments estão, certo? Porque o mapeamento comportamental é nós que fazemos com o nosso cliente. Mas, como eu disse, o mapeamento comportamental, ele passa pela aplicação de assessments, né? E toda uma metodologia de como é que a gente conduz isso. E sim, todos os assessments são dentro de uma plataforma, ok? Ok, meus queridos, então fica aqui meu convite para vocês virem participar da formação Master Analista Comportamental, do workshop, né? Master Analista Comportamental, ele começa já segunda-feira. Nós já estamos na fase de aquecimento nos grupos, né? Disponibilizando materiais, vídeos, enfim, nós já estamos começando. Michele, legal, entra, porque assim, ó, no final do workshop eu vou estar abrindo a formação de Master Analista Comportamental, as inscrições, porque elas não ficam sempre abertas, certo? E não ficam por quê? Porque como eu disse para vocês, toda a formação, e esse é um pré-requisito nosso aqui do Instituto, né? Todas as nossas formações, elas têm 3 meses de acompanhamento. Sabe por quê que elas têm 3 meses de acompanhamento? Porque uma coisa é você dominar teoricamente, outra coisa é quando você vai para o mercado. Eu sempre digo que entre teoria e prática tem uma diferença. Então, vocês têm 3 meses do meu acompanhamento diário via grupo do WhatsApp. E 3 mentorias técnicas por mês, além de 50 horas dentro da formação, certo? Então,
ela não está sempre aberta. É de tempos em tempos que eu abro uma turma exatamente pelo acompanhamento, certo? Legal. Não sei, desculpa. Ronaísa, será? Tá perguntando qual é o valor da formação completa. O valor da formação completa é R$3.000, certo? Só que, para os participantes do workshop, quando eu abro, eu sempre faço um super desconto, né? Um super desconto para que o valor não seja um obstáculo para vocês. E mesmo que você entre numa situação onde não tenha um super desconto, R$3.000, se você aplicar um workshop ou um mapeamento e meio, você já retornou esse investimento, ok? Meus queridos e minhas queridas, fico esperando vocês então no workshop. São 4 dias aí muito legais, muito intensivos. Tem as aulas à noite, durante o dia eu abro os grupos para vocês me fazerem perguntas. Durante a aula eu respondo as perguntas de vocês também, certo? São 4 dias aí de muito conteúdo, muita ampliação da visão de vocês. E para quem é este workshop? Para quem já é analista e para quem não é analista, certo? Espero vocês então do lado de cá. Amanhã nós temos uma nova live, não lembro qual é o nosso tema, mas é sobre mapeamento. Só que amanhã ela vai ser às 11 horas, combinado? Um grande beijo, meus queridos, um ótimo dia e espero vocês no workshop. Corre lá, o link para se inscrever tá na bio, aqui no Face, daqui um pouco vai estar aqui embaixo do vídeo. Um grande abraço, tchau!